O Lago Tahoe subiu para 6.229 pés, sua capacidade máxima absoluta, ao mesmo tempo em que a pressão sísmica está aumentando em uma falha capaz de produzir um terremoto de magnitude 7,3. Após 5 anos de seca brutal, o lago alpino mais famoso da Califórnia se transformou quase da noite para o dia. Nevascas recordes e repetidos rios atmosféricos empurraram bilhões de galões de água para a bacia de Tahoe mais rápido do que os cientistas previram. Cientistas afirmam que essa falha está aproximadamente 4.000 anos atrasada para uma grande ruptura. Agora, bilhões de toneladas de água estão pressionando uma rocha fraturada que vem acumulando tensão há milênios. Sismólogos estão monitorando instrumentos 24 horas por dia, enquanto pequenos tremores aumentam. Se a falha romper, enquanto o lago permanece em sua capacidade máxima, deslizamentos submarinos podem provocar um tsunami capaz de devastar comunidades costeiras na Califórnia e em Nevada em questão de minutos. A água que salvou a Califórnia da seca pode agora estar aplicando pressão que acelera algo muito pior. O número importa: 6.229 pés acima do nível do mar. Essa é a capacidade legal máxima absoluta do Lago Tahoe, estabelecida por um decreto de tribunal federal há mais de um século. 5 anos atrás, este lago contava uma história muito diferente. Uma seca severa havia drenado Tahoe a níveis historicamente baixos, expondo antigos tocos de árvores ao longo da margem e deixando rampas de barcos terminando dezenas de pés longe da água. Marinas ficaram paradas, negócios sofreram e moradores viram a linha da costa recuar mês após mês. Cientistas climáticos alertavam que a crise hídrica da Califórnia talvez nunca se recuperasse totalmente. Então, vieram as tempestades. A partir do final de 2022, rios atmosféricos atingiram a Sierra Nevada um após o outro. A neve acumulada chegou a níveis recordes, ultrapassando 230% do normal em algumas áreas. Quando a primavera chegou, o degelo começou, enviando bilhões de galões para a bacia de Tahoe mais rápido do que os hidrólogos haviam modelado. O lago subiu vários pés em uma única estação. Gestores de água abriram as comportas da barragem na saída do rio Truckee, liberando o fluxo máximo permitido legalmente rio abaixo. Mas não foi suficiente. No início de 2024, o Lago Tahoe voltou a níveis não vistos há anos. Moradores antigos ficaram chocados. Praias que estavam secas e rachadas, de repente ficaram submersas novamente. O turismo se recuperou. Caiaqueiros voltaram. Manchetes declararam o milagre hídrico da Califórnia. Mas, por trás da celebração, cientistas notaram algo não relacionado ao abastecimento de água. Sismógrafos posicionados ao redor da bacia de Tahoe começaram a registrar mudanças sutis, pequenos tremores, alterações de estresse, padrões que exigiam atenção. O lago havia se recuperado, a seca tinha acabado, mas algo mais estava acontecendo muito abaixo da superfície. Sob o Lago Tahoe, encontra-se a falha West Tahoe, uma enorme fratura geológica que atravessa diretamente o leito do lago por aproximadamente 25 milhas. Cientistas conhecem sua existência há décadas, mas descobertas recentes renovaram a preocupação. Essa falha é capaz de gerar terremotos de até magnitude 7,3. Para efeito de comparação, o terremoto de Loma Prieta, em 1989, teve magnitude 6,9. Um terremoto de 7,3 libera mais que o dobro de energia, suficiente para causar danos catastróficos. O que preocupa ainda mais os cientistas do que a magnitude é o cronograma. Equipes de pesquisa da Universidade de Nevada e do Serviço Geológico dos Estados Unidos analisaram amostras de sedimentos retiradas do fundo do lago, preservando evidências de terremotos antigos. A conclusão é inquietante. A falha West Tahoe rompeu pela última vez há aproximadamente 4.000 anos. Com base na taxa de deslocamento da falha e na tensão acumulada,
Cientistas calculam que ela está atrasada para outro grande evento. 4.000 anos de pressão se acumularam ao longo de uma rocha fraturada que, eventualmente, irá falhar. A falha sob Tahoe não é uma única fratura limpa. É uma rede complexa de segmentos interconectados, o que significa que uma ruptura pode se espalhar por várias seções, ampliando seu impacto. Esse sistema oculto se conecta a outras falhas por toda a bacia, criando uma teia de instabilidade sob uma das paisagens mais visitadas dos Estados Unidos. Diferentemente da falha de San Andreas, a falha West Tahoe recebe pouca atenção pública. Nenhum filme a dramatiza. Poucos visitantes percebem que estão nadando sobre uma estrutura capaz de uma falha catastrófica. Ainda assim, sismólogos classificam a bacia de Tahoe entre as zonas sísmicas mais preocupantes da Califórnia. E agora, uma nova variável entrou na equação: a água. A água é muito mais pesada do que a maioria das pessoas imagina. Um único pé cúbico pesa mais de 60 libras. O lago Tahoe, em sua capacidade máxima, contém cerca de 39 trilhões de galões, o que se traduz em bilhões de toneladas de pressão pressionando o leito do lago a cada segundo, todos os dias. Esse peso não apenas repousa sobre rocha sólida, ele infiltra fraturas, aumenta o estresse e altera as condições dentro das zonas de falha. Esse fenômeno é conhecido como sismicidade induzida e é bem documentado. Em 1967, o reservatório de Koyna, na Índia, provocou um terremoto de magnitude 6,3. O lago Mead gerou centenas de pequenos terremotos desde que foi preenchido atrás da represa Hoover. O reservatório Zipingpu, na China, pode ter contribuído para o devastador terremoto de Sichuan em 2008. A água desencadeia terremotos por dois mecanismos: o peso direto aumentando o estresse vertical e a pressão nos poros, quando a água se infiltra em fraturas e reduz o atrito que mantém as superfícies da falha travadas. O lago Tahoe agora está em capacidade máxima, peso máximo e pressão máxima, tudo pressionando uma falha que vem acumulando tensão há milhares de anos. Cientistas que monitoram a região entendem o que essa combinação representa: uma falha atrasada, carga aumentada, atrito reduzido, e os instrumentos estão respondendo. Dados recentes de estações sísmicas ao redor da bacia de Tahoe mostram um aumento em pequenos terremotos ao longo do sistema da falha West Tahoe. Tremores em torno de magnitude 1,9 foram detectados. Esses terremotos são pequenos demais para serem sentidos pelas pessoas, mas são importantes. Sismólogos chamam isso de atividade microsísmica e, historicamente, ela pode sinalizar um sistema de falha sob crescente estresse. Antes de grandes terremotos, falhas frequentemente exibem aumento da atividade microsísmica à medida que o estresse se redistribui ao longo das zonas fraturadas. Padrões semelhantes foram observados antes do terremoto de Tohoku em 2011, no Japão, e em outros grandes eventos ao redor do mundo. Pesquisadores agora analisam cada tremor, rastreando frequência, profundidade e localização. Em comparação com anos anteriores, a linha de base está mudando. Interpretar esses sinais continua difícil. Pequenos tremores podem anteceder uma grande ruptura, atrasá-la ou não significar nada. A previsão de terremotos continua sendo algo incerto. O que os cientistas podem dizer é o seguinte: a combinação de fatores no lago Tahoe exige atenção. Cada elemento isoladamente já seria preocupante. Juntos, não podem ser ignorados. Se a falha West Tahoe romper enquanto o lago estiver cheio, o terremoto será apenas o começo. O terreno subaquático do lago Tahoe é íngreme e instável, descendo a profundidades superiores a 1.600 pés. Sedimentos soltos se agarram a encostas quase verticais. Um terremoto de magnitude 7,3 sacudiria violentamente essas formações, provocando enormes deslizamentos submarinos. Quando milhões de toneladas de sedimento colapsam simultaneamente, a água é deslocada rapidamente, gerando um tsunami. Isso não é especulação. Evidências geológicas mostram que já aconteceu antes. Depósitos de sedimentos
revelam antigos deslizamentos submarinos, incluindo o enorme evento de McKinney Bay, que moveu cerca de 12 milhas cúbicas de material. Modelagens modernas sugerem que as ondas poderiam atingir 30 pés ou mais, atravessando o lago a velocidades próximas de 100 milhas por hora. O lago Tahoe tem apenas cerca de 12 milhas de largura. Um tsunami alcançaria a margem oposta em minutos. Diferentemente de tsunamis oceânicos, haveria quase nenhum aviso. O terremoto e a onda chegariam praticamente juntos. A bacia fechada piora a situação, pois as ondas refletiriam na costa e atingiriam as comunidades várias vezes. Dentro das estações de monitoramento ao redor da bacia, sismógrafos registram cada movimento. Estações de GPS medem deformações do solo em milímetros. Satélites rastreiam mudanças invisíveis ao olho humano. A tecnologia é avançada, mas a limitação permanece a mesma. Terremotos não podem ser previstos. Cientistas podem calcular probabilidades e identificar sinais de alerta, mas não podem dizer quando a falha irá romper. Uma falha pode permanecer travada muito além de seu ciclo médio ou romper amanhã. A falha West Tahoe irá romper. Isso é uma certeza geológica. A tensão que se acumula deve eventualmente ser liberada. Até lá, cientistas observam. Instrumentos registram. Dados se acumulam. Acima da falha, a vida continua. Turistas fotografam o pôr do sol. Famílias nadam. Barcos cruzam a água. A superfície permanece calma e de um azul impossível. O lago Tahoe atingiu seu limite. Bilhões de galões pressionando antigas fraturas com força implacável. Os tremores continuam, e a pergunta que assombra cada cientista que estuda esta região fica cada vez mais difícil de ignorar. A falha sob o lago mais bonito da América também atingiu seu limite?